mostrei arrependimento reparando o erro. Irmãos, é exatamente essa ideia do quando eu chegar a gente conversa que Paulo está tratando aqui na palavra. Lembre-se que ele está tratando com cristãos carnais, como ele falou já no capítulo 3, são crianças em Cristo, e se eles são crianças em Cristo, eles vão ser tratados como tal. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos nesses versículos o discipulado de Paulo. Paulo aqui ele está preocupado com a vida espiritual dos irmãos. E no primeiro momento aqui na leitura, Paulo está tratando os irmãos como filhos. Olha, vocês são meus filhos porque vocês foram gerados pelo poder da palavra. Eles não foram gerados pela persuasão de Paulo, eles não foram gerados pelo carisma de Paulo, como Paulo era uma pessoa influente pela presença de Paulo. Eles foram gerados pelo poder do Evangelho. E aqui existia um problema muito maior do que simplesmente você fazer parte de um fã-clube. Aqui Paulo vai começando a mostrar o problema aqui, é um problema que ele vai falar logo mais em alguns capítulos na carta, que as pessoas não estavam querendo sustentar Paulo fisicamente, e ele vai falar sobre isso aqui nessa carta, e ele vai dedicar 2 Coríntios para defender o seu apostolado, porque as pessoas estavam menosprezando o apostolado de Paulo, principalmente aqueles que eram do grupo de Pedro e do grupo de Apolo. Estava dizendo, olha, Paulo, ele é fraco, Paulo tem um problema de comunicação, Paulo é inconstante. Existe uma grande parte aqui dos irmãos de Corinto que estavam minando a autoridade do apóstolo. E ele está falando com esses homens aqui. Ele escreve no final do capítulo, o último versículo do capítulo é: o que vocês preferem, que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? Entendam, ele está falando que a autoridade dele é uma autoridade de apóstolo e pastor da igreja. A minha autoridade é uma autoridade de pastor. Mas a autoridade de Paulo era maior do que a minha. A gente viu isso na semana passada. Paulo era apóstolo e pastor da igreja. O argumento de Paulo, no final desse bloco, é o argumento de pai para com os filhos. A igreja é filha desse apóstolo. Vamos aqui para o nosso versículo inicial. Versículo 14 vai dizer assim: não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. Olha, a intenção de Paulo é a intenção de um pai. Quando um pai ele disciplina o filho, a intenção dele não é trazer a vergonha para a vida do filho. Não é envergonhá-lo, não é expor ele. Pelo menos essa não deveria ser a atitude. A atitude de disciplinar o filho é para que ele melhore, é para que ele não venha a fazer novamente. Não expor o filho para os outros, não envergonhá-lo. Paulo está dizendo, eu não estou escrevendo isso para que vocês fiquem humilhados perante todos. Não, eu estou fazendo isso para admoestá-los como filhos amados. Versículo 15, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ele está dizendo assim, olha, o instrutor é diferente do pai. Embora muitos tenham instruído vocês, embora Pedro tenha instruído vocês, Apolo, vários outros, como ele vai dizer na mesma carta, eu vou enviar Timóteo, enviei Timóteo, né? Ele está dizendo, olha, o instrutor é diferente do pai. E eu sou pai de vocês, é isso que ele está dizendo. Eu sou professor de muitos alunos. Mas o relacionamento entre os meus alunos e a minha filha é totalmente diferente. Não dá para você comparar, é muito mais profundo.
Quando um pai disciplina o filho, não é para destruí-lo, é para vê-lo restaurado. O fim não é a vergonha daqueles irmãos. Paulo está mostrando aqui a consequência do pecado, a causa do pecado deles. Temos a admoestação. É a mesma coisa quando a gente mais novo vai tentar tratar um problema ou exortar uma pessoa que é mais velha. Eu não posso tratar ela como uma criança. Se eu for exortar uma pessoa mais velha, eu devo tratá-la como meu pai. Essa é a relação família que nós devemos ter com a igreja. A partir do momento que eu vou conversar com uma pessoa mais velha, eu devo tratá-la como pai. Se eu for tratar com uma pessoa mais nova, eu devo tratá-la como filho. Paulo, ele está nos mostrando como tratarmos o outro sem impureza. Se eu for tratar com uma pessoa da mesma idade que eu, ou com idade parecida, eu devo tratá-la como irmão. Essa é a concepção aqui. Se algum escândalo acontece, irmãos, imagine um escândalo na sua família, e aí todos de fora começam a comentar, começam a falar da sua família, começam a falar das pessoas que você ama, você não gosta disso. E da mesma forma deve ser a igreja do Senhor. Quando algo dá errado na igreja, algum desentendimento, muitas vezes acontece, quando algo sai do controle e a gente não consegue deixar aquilo ali só na igreja, e aí as pessoas de fora começam a falar da sua igreja, começam a falar da situação. Muitas vezes as pessoas não estavam na situação, elas ouviram falar de outras pessoas, e elas começam a falar mal da sua igreja. Isso incomoda, pelo menos deve lhe incomodar. Deve nos incomodar. Por quê? Porque aqui nós somos família. Paulo não visa a vergonha, ele visa admoestá-los. E a gente pergunta ao texto, como ele quer admoestá-los? Ele vai responder, como meus filhos. Isso fala muito como nós devemos lidar com a nossa casa e como nós devemos lidar com a nossa igreja. É interessante porque naquela época, os romanos, eles tinham escravos instrutores. Quando algum escravo ele demonstrava ser uma pessoa letrada, podia acontecer porque eles tinham muitas guerras e muitos pais de família de outras civilizações que perderam se tornavam escravos. E muitos deles eram professores, eram pessoas instruídas. Eles pegavam essas pessoas mais instruídas e não colocavam para trabalhos braçais, eles colocavam para ser instrutores, para serem professores dos filhos dos senhores, dos filhos deles. Isso acontecia demais. Então nós tínhamos escravos que eram instrutores. Eles instruíam essas pessoas mais novas, porque o romano, o grego, ele valorizava a retórica, ele valorizava o conhecimento acadêmico. Tanto é que nós temos um grupo só que valorizava isso, que é o grupo de Apolo. Mas ele está dizendo, olha, jamais o instrutor, pegue esse servo que é um instrutor do seu filho, ele jamais vai ter uma autoridade de pai. E Paulo agora, é interessante porque ele não estava fazendo isso, mas agora ele faz, ele está se diferenciando de Pedro e Apolo. Ele está dizendo, olha, Pedro e Apolo, eles podem ter instruído vocês, mas somente eu gerei vocês. Essa é a linguagem de Paulo agora. Vocês ficam aí fazendo fã-clube para Pedro, para Apolo, mas somente eu gerei vocês. Essa é a expressão que ele fala anteriormente. Ele fala assim, eu plantei. Ele está se dirigindo aqui, muito mais do que um instrutor, ele está se dirigindo aqui a uma autoridade de pai. E o pai e a mãe sabem lidar com o seu filho, sabem disciplinar o seu filho, ou pelo menos devem saber. Tem um comentarista chamado Charles Hodge, ele comentando o versículo 15, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês. Ele vai dizer assim, abre aspas, há 3 agentes responsáveis pela conversão das pessoas. 3 fatores. Primeiro, a eficiência que está em Cristo e no Espírito Santo. Quem chama é Cristo através do Espírito Santo. Segundo, a agência administrativa dos pregadores.
E terceiro, a agência instrumental, que é a palavra. 3 fatores que levam você a conhecer a Cristo. O próprio Cristo, através do Espírito Santo, o pregador e a palavra. E aí ele vai comentar, ele vai dizer, olha, assim como uma semente pode crescer sem o fazendeiro fazer nada, simplesmente ela cai no solo, chove e a planta nasce. Não teve a intervenção do fazendeiro. Ele vai dizer, assim como isso acontece, uma pessoa pode se converter sem o pregador. Isso pode acontecer. Ele simplesmente está lendo a Bíblia em casa e ele é tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo chama e ele se converte. Ele é convertido. Não precisou de uma pregação, não precisou do fazendeiro, não precisou do segundo elemento. Ele diz, olha, a conversão, o Charles Hodge vai dizer, pode acontecer só com o primeiro e o terceiro elemento. Só com Cristo, através do Espírito Santo e, claro, através da palavra. Mas esse não é o meio, ele vai concluir, não é o meio ordinário. Isso é um meio extraordinário. Nós podemos ver casos de que isso acontece, testemunhos de que isso pode acontecer, mas ordinariamente você conhece a palavra e você é tocado pela palavra, também com o segundo elemento, também com a presença do pregador. O resto da planta, uma semente caiu e choveu e a planta nasceu. Mas o resto da plantação toda, ordinariamente, foi por causa do fazendeiro. É isso que o Charles Hodge quer que a gente entenda. Esse é o meio que Deus estabeleceu. O método ordinário. Esse é um dos maiores prazeres do ministério, irmãos. Ver as ovelhas transformadas pela palavra. Ver a atitude dos membros, a atitude dos da minha família, dos da igreja, sendo mudadas, concepções, atitudes, pessoas crescendo espiritualmente através da palavra. Eu imagino como seja você, um pastor que e eu já compartilhei testemunhos quanto a isso, um pastor era de uma determinada igreja, ele sai, mas depois ele volta para ministrar um culto, ou algum evento, ou alguma palestra, e ele vai se encontrar com ovelhas que foram pastoreadas por ele. Ovelhas que foram transformadas pela pregação da palavra, e ele vê que essas pessoas estão firmes. E isso é maravilhoso, irmãos, porque isso remete à unidade do Evangelho. Mesmo que você não esteja mais atuando numa igreja tal, ou naquele ministério, mas você vê que a obra foi plantada ali, ela está frutificando. Isso mostra que a igreja, ela é de Deus, e que a igreja invisível, ela é uma só. Não existe essa divisão. Rodrigues vai chamar dos administradores da palavra. Olha, os pregadores, os administradores da palavra, nós somos esses, nós não criamos nova revelação, nós simplesmente passamos a palavra para a igreja, nós não passamos disso, nós somos administradores da palavra. E aí a gente vai para o versículo 16, que diz assim, portanto eu peço a vocês que sejam meus imitadores. No capítulo 11 dessa mesma carta, Paulo vai ter a mesma expressão, ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui ele só diz, sede meus imitadores, mas depois ele completa isso. Olha, siga-me como eu sigo Cristo. Por meio do exemplo de Paulo, e para falar isso você tem que ter uma grande responsabilidade, para falar isso você tem que ser de fato o fundamento da igreja. Assim, olha, se você se inspirar em mim, se você me seguir e ver o meu comportamento, você vai ter o mesmo comportamento de alguém que segue a Cristo. Por quê, irmãos? Porque o pai não deve apenas gerar o filho. A mãe não deve apenas gerar o filho. Nós temos que ser exemplos. Nós temos que ser padrão. O filho, ele aprende muito mais com o seu exemplo do que com o que você fala. É o seu comportamento. Mas não
no sentido deles fazerem... não, meu filho tem que ter a mesma profissão do que eu. O meu filho tem que ter as mesmas vontades. Aquilo que eu gosto, meu filho tem que gostar. Ele tem que gostar daquilo, de ir para aquele lugar. Não é isso. É o exemplo de servo. É o exemplo de adorador do Deus Altíssimo. Né? O filho, olha o nosso exemplo. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Eu estava vendo uma palestra do Mauro Master e ele estava dizendo, olha, os nossos filhos são os maiores detectores da nossa hipocrisia. Porque ele vê como a gente se comporta fora de casa e dentro de casa. Eles são os maiores detectores. Ele diz, não, mas o senhor está dizendo um negócio aí que não faz em casa. Esses são os nossos filhos, então por isso que nós temos que ser o exemplo. Tem um livro muito bom do Derek Prime, o nome chama-se Ser Pastor. Ele foi traduzido pela Cultura Cristã, faz uns 3 anos. E ele vai dizer, olha, se nós tivemos, ele vai dizer assim, se nós tivéssemos que conceituar um líder, ele tem que mostrar para o seu liderado como eles devem se comportar. Não é só a palavra, não é só o que ele prega, mas é o comportamento da sua vida. Veja, como um seguidor de Cristo age nessa situação. Eu preciso mostrar para vocês. O líder precisa mostrar para vocês como um seguidor de Cristo age naquela situação específica. Quando alguma pessoa fala isso, o que é que a igreja vai ver? A igreja vai ver o nosso comportamento. É isso, esse é o padrão. Ele é o padrão para os seus seguidores. Esse é o princípio. Ele está dizendo assim, olha, me sigam tanto quanto eu sigo Cristo. Não é confie em mim cegamente. Confie em mim cegamente que vocês vão longe. Não, a ideia aqui é que eles podiam seguir homens. Olha o que é que Paulo está aprofundando aqui. Vocês podem seguir homens, mas não por causa dos homens, não por causa da personalidade do homem que vocês estão seguindo, não por causa do carisma dele, e sim por causa da forma fiel que ele segue a Cristo. Aí vocês podem dizer, fulano é um líder, e eu estou seguindo, eu estou sendo pastoreado por ele, eu sou ovelha dele. E no final, eles têm que seguir a Cristo, mas não da forma como eles diziam que seguiam a Cristo, negando a autoridade, da forma correta. Paulo vai dizer, olha, Timóteo, né? Timóteo, você tem que ser um padrão para os fiéis. Ele vai falar isso na carta a Timóteo. No falar, no modo de tratar com as coisas, na pureza, todas as áreas da vida. Paulo e Timóteo, eles eram um padrão. E o próprio Cristo, ele vai vir para redimir pecados, o nosso pecado, mas ele vai vir para mostrar e ser um padrão. Esse é o objetivo do ministério de Cristo. Ele vai lavar os pés dos discípulos e ele vai dizer assim, olha, deixo-vos um exemplo, porque assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Quando Pedro escreve sobre Cristo em sua carta, ele vai dizer, ele foi injuriado e não injuriou. Ele foi caluniado e ele não caluniou, porque ele serviu de exemplo e ele serve de exemplo para a igreja hoje. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a nossa sociedade está perdendo os padrões. Você não tem mais um padrão a seguir. O que é um padrão de homem nos dias de hoje? O que é um padrão de mulher? O padrão de homem são eles imitando as mulheres, seja no modo de se vestir, seja na forma de agir, seja na omissão. Esse é o padrão de homem. É aquele homem sensível, é aquele homem que chora por tudo, é aquele homem que deixa a mulher resolver porque ele está chorando. Esse é o padrão de homem. E qual é o padrão da mulher? É a mulher que assume o lugar do homem. São padrões invertidos. É isso que a sociedade nos mostra hoje. Mas essas pessoas que estão com padrões trocados, elas estão tendo filhos.
E esses filhos já vão ser criados nesses padrões. O que é que vai ser da próxima geração? Vamos ter famílias com papéis divertidos. Vamos ter famílias que na Bíblia não são chamadas de famílias, querendo que nós a consideremos como famílias. Versículo 17, ele vai dizer: por essa causa eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Esse versículo é fantástico, irmãos. Primeira coisa que ele diz: olha, vocês são meus filhos amados, e eu vou enviar outro filho amado, eu vou enviar Timóteo. Por esta causa, eu vou enviar. Por esta causa, que causa? Ora, as pessoas que querem menosprezar Paulo como apóstolo. Veja, Paulo não podia ir, aqui nesse contexto ele estava em Éfeso, ele vai enviar Timóteo. Eu estou enviando o meu filho. Eu quero falar com os meus filhos amados e eu vou levar até vocês o meu filho amado, como ele considerava Timóteo, para ser padrãos entre vocês. E é interessante, irmãos, olha o detalhe, o que é que ele vai fazer aí? Ele vai ensinar o evangelho que eu ensinei para vocês. É meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos caminhos em Cristo, dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Olha, ele não vai ensinar uma coisa nova, ele não vai ensinar o que eu disse para ele somente. Ele vai ensinar o que eu estou ensinando por toda parte. Ele vai ensinar o que eu estou ensinando para ele e para todos os lugares que eu passo. E é interessante porque Timóteo, assim como esses irmãos, tinha sido gerado pela pregação do evangelho de Paulo, ali crescendo com a sua avó, desde pequeno ouvindo a palavra de Deus, mas iniciou o seu ministério e foi instruído pelo Paulo, filho amado. Mas Timóteo tinha, de fato, intimidade maior com o apóstolo do que aqueles homens, e uma vivência maior, e o evangelho que Paulo passou para Timóteo, passou para aqueles irmãos. O que é que eles precisam fazer? Eles precisam refrescar a mente. Refrescar a mente. Veja, não é algo novo que Timóteo vai levar. Timóteo aprendeu esse mesmo evangelho que eu passei para vocês. Mas vocês estão esquecendo as atitudes que eu estou vendo de vocês, é que vocês estão esquecendo o que eu preguei para vocês. Timóteo vai aí para lembrar a vocês aquilo que eu estou ensinando em outras igrejas por onde passo. É o que Timóteo vai fazer também. Ele vai levar para vocês. O que ele vai levar para vocês eu já tinha levado. Mas vocês precisam lembrar do verdadeiro evangelho. A partir do versículo 18, irmãos, ele muda o tom da carta. Ele está falando como um pai que se compadece dos filhos. Mas agora ele vai falar de um pai também que disciplina os filhos. Versículo 18 vai dizer assim: alguns de vocês se enchem de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Ele está dizendo, olha, vocês estão andando como se eu nunca mais fosse me encontrar com vocês. Vocês estão andando como se não existisse a mínima possibilidade ou interesse meu em ir até os Coríntios novamente. Ele vai descrever isso aqui a partir de agora. Eles estavam andando, né, como se Paulo não quer mais se encontrar com a gente. E de forma nenhuma. Olha, o problema deles, irmãos, é a soberba. Se a gente for para o capítulo 5, versículo 2, é a mesma ideia aqui. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. A soberba daqueles irmãos estava impedindo eles de pastorear. Eles estavam com soberba no coração. O navio
estava afundando, e eles estavam dizendo, não, está tudo bem. As almas estavam se afogando naquela igreja que precisava de disciplina, que precisava de pastoreio, mas a soberba deles dizia, está tudo bem. É só a gente seguir fingindo que nada está acontecendo, que vai ficar tudo bem. Eles estavam dizendo, não, Paulo só veio aqui plantar a igreja. Mas ele não se preocupa com a gente. Ele nunca mais vai vir aqui. Ele nem quer vir aqui. Vamos fazer do nosso jeito, que não tem controle, que não tem ordem. Essa é a triste situação. Paulo vai submeter a segunda carta dele para defender o seu apostolado. E olha que semelhança aqui. Eu queria pedir aos irmãos, por favor, abram comigo lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 9. Por favor, a partir do versículo 1, 2 Coríntios. Ele vai dizer assim, ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porquanto conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo que vocês têm estimulado muitos deles, mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios fossem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha aqui, qual é a semelhança dessa passagem para a passagem que a gente está vendo? Irmãos, na primeira carta ele está dizendo, antes de eu ir, eu vou enviar Timóteo. E aqui ele está dizendo, olha, antes de eu ir, eu vou enviar umas pessoas que vão me preceder. Eles vão antes que eu. Olha que coisa interessante. Por que Paulo não vai direto? Porque Paulo está enviando Timóteo primeiro, depois, antes dele ir, ele está levando, eu estou levando esses irmãos, olha, para conscientizar vocês, para que vocês entendam a importância, para que quando eu chegar aí, a gente não passe vergonha, porque vocês disseram que ia ajudar aqui os macedônios. Então eu estou enviando pessoas, antes de Paulo ir para a igreja, ele sempre está enviando pessoas antes. Por quê? Para anunciar o evangelho e também anunciar a vida de Paulo. Olha, é para tentar consertar o problema. Veja que Paulo quer admoestar, ele não quer pegar os irmãos de surpresa. Ele não está dizendo assim, olha, a qualquer momento eu chego e aí a gente vai se ver. Não, eu vou enviar, ele está sempre preocupado em enviar alguém para tentar reparar o problema, para quando ele chegue, seja em alegria, não seja em tristeza. Existia um grupo que eles estavam semeando discórdia contra Paulo. Não queriam ouvir a palavra de Paulo. Veja, ainda em 2 Coríntios, capítulo 2, por favor. 2 Coríntios 2, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? Eu escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês.
porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Eu estou sofrendo porque vocês estão achando isso de mim. Eu estou sofrendo porque vocês não estão reconhecendo a minha autoridade como fundamento da igreja. Esse é o meu sofrimento, esse é o meu sentimento. Eu queria estar com vocês em alegria, eu não queria estar com vocês em tristeza. Eu vou enviar Timóteo, eu vou enviar alguns irmãos, para que vocês tentem entender, para que quando eu chegar aí, raramente eu estou aí. Então quando eu chegar aí, eu quero que seja em mansidão. Eu amo vocês, eu me dedico a vocês, vocês são meus filhos em Cristo. Paulo, ele não tem vergonha, ele não tem orgulho de declarar esse amor para os irmãos. Mas o versículo 19, agora da nossa passagem, vai dizer assim: mas em breve, se o Senhor quiser, eu irei visitá-los, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Primeira coisa que a gente vê aqui é o reconhecimento da soberania de Deus no apóstolo. Eu vou se Deus quiser. Eu não vou com certeza. Eu vou se o Senhor permitir. Só que o tom dele agora muda. A gente falou do primeiro ponto sobre o quê? Olha, é Paulo querendo ver os seus filhos. Mas agora, ele precisa ir com um chicote. Para algumas pessoas. Para alguns filhos rebeldes que não querem obedecer. O que esse versículo está nos dizendo é o seguinte, olha, ele está dizendo assim, o que eu tenho ouvido sobre esses orgulhosos são palavras, mas agora eu quero ir lá porque eu quero testar a autoridade deles, eu quero ver se essas palavras que eu estou ouvindo têm poder, porque ele sabe que a palavra que ele está falando tem poder, que é o Evangelho. Eu quero comparar o poder do Evangelho com o poder desses ensoberbecidos. Falar é fácil. Paulo está dizendo, eu quero ver você falar e ter autoridade para falar, confrontando com o Evangelho. Esse é o tom de Paulo aqui agora. Versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Isso concorda plenamente com o que ele falou lá no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 diz assim, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É a palavra de vocês, é a sabedoria humana contra o poder de Deus, porque o que Paulo falava era o Evangelho. Eu quero testar o poder com as palavras de vocês. Paulo sabia que o que ele pregava era o poder de Deus. O reino de Deus não consiste na palavra de vocês. É isso que ele está dizendo. Mas no poder de Deus. Mas naquilo que eu preguei para vocês. Timóteo está indo para relembrar esse poder. Porque vocês esqueceram e estão confiando na palavra de vocês. O reino de Deus não consiste na palavra de vocês. O que é que essas palavras dessas crianças de Cristo estavam gerando no meio da igreja? A palavra de Deus gera união. A palavra de Deus gera fortalecimento da igreja. A palavra dele estava fazendo o quê? Estava gerando divisão, estava gerando contenda, estava gerando desânimo. Eles não eram poderosos. Só o poder do Evangelho, irmãos, muda a vida, salva vidas, transforma, tira você do inferno, tira você da condenação eterna. E veja, isso é muito mais profundo. O confronto desses homens não era com um pastor dos nossos dias. É como eu disse no começo, o confronto desses homens não era comigo. Não era com um pastor. O confronto desses homens era com aquele que estava trazendo o fundamento da igreja. Era com um apóstolo. E isso agrava a situação, irmãos. Isso agrava a situação. Já é errado você tentar destruir uma autoridade que está lutando pelo Evangelho. Você está lutando contra o Evangelho quando está fazendo isso. Imagina você tentar destruir uma autoridade de um apóstolo que está fundamentando a igreja. Cristo é a pedra angular e eles são o fundamento. Quando a igreja diz ser apostólica, não é que a igreja está
Não é porque se você entende que ser igreja apostólica é porque você está sendo guiada por um apóstolo nos dias de hoje, a igreja não entendeu o evangelho. Mas a gente segue o ensino apostólico. Ele conclui no versículo 21, ele vai dizer: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com o chicote? Ou com o amor, espírito de mansidão? Paulo, ele tem, irmãos, a total autoridade para a disciplina. Veja que ele termina o 4, e o que é que ele vai fazer no 5 imediatamente? Ele vai disciplinar. Ele vai disciplinar. Ele vai imediatamente mostrar que ele tem autoridade para isso. Olha, que essa alma aí, ela seja, esse homem que está dormindo com a madrasta, ele seja entregue, que o corpo dele seja entregue a Satanás, para que a alma seja salva no último dia. O que é que ele está dizendo? Olha, eu estou mandando Timóteo, a ida com o chicote, ela pode ser prevenida. Mas ele diz para eles, isso depende, olha, de vocês. Quando eu chegar, a gente conversa. O chicote, o tom da conversa, o tamanho da disciplina, o agravante da situação, muitas vezes depende do coração daquele que fez a coisa errada. Se o coração daquele que fez a coisa errada é de arrependimento, o tom é totalmente diferente. Se Paulo chegar, ele está dizendo, e o problema tiver resolvido, alegria. O que eu quero não é estar resolvendo, disciplinando, chegar e disciplinar. Eu quero estar com os irmãos. Nunca mais eu vi os irmãos. Se o problema for resolvido, se as minhas admoestações aqui, eu chegar, esse filho aí da madrasta, ele tiver disciplinado, se tiver tudo ok, a alegria, regozijo, eu vou em amor e espírito de mansidão, ou eu vou com a vara? Se necessário, eu vou com a vara. A falta de disciplina, irmãos, não é o espelho da glória do Evangelho. É isso que a gente vai aprender no segundo bloco aqui. O segundo bloco, a partir do próximo domingo, capítulo 5, ele fala sobre a disciplina. A importância da disciplina, da admoestação, da exortação no meio da igreja. Então, diante disso, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações sobre essa passagem e esse primeiro bloco, que é um bloco que englobou a sabedoria humana. Primeiro, muitas vezes a gente acha que porque a gente vai para a igreja, a gente sempre tem que ouvir uma coisa nova, não é? Olha, eu quero ver o que é que de novo eu vou aprender hoje. Muitas vezes o nosso coração, ele sempre está inclinado a aprender uma novidade. E isso é uma característica do mundo em que a gente vive hoje. Tem que ter uma coisa nova. Se a gente pegar a história da fé reformada, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que foram atraídas pela profundidade da palavra e porque elas estavam agora finalmente entendendo a palavra, lendo a palavra, entendendo e aplicando a palavra diretamente, coisa que a Igreja Católica não deixava eles seguirem. Então, isso foi um grande divisor de águas, mas ao mesmo tempo eu tinha pessoas que seguiam agora a Reforma Protestante porque era novo. Simplesmente porque era novo. Porque era uma ruptura com a Igreja Católica e eles estavam querendo o que era novo. E tem gente assim, tem gente que é viciado no que é novo. Eu tenho pessoas hoje que elas saem da Igreja Reformada e estão indo para a Igreja Luterana. Elas estão defendendo agora batismo regenerativo. Pessoas que estão saindo da Igreja Reformada estão indo para a Igreja Católica. Porque agora existe essa onda de conservadorismo e pegando esse movimento católico. E as pessoas estão migrando. Porque elas até o momento elas passam a amar o que é novo e a defender aquela verdade. Mas a partir do momento que tiver uma coisa mais nova, uma maior novidade, aquilo não for um negócio tão mais chamativo e tão inovador para elas, elas são viciadas pelo novo.
E é isso que é interessante, porque tem um podcast do Joel Bick, ele estava falando uma vez que ele é um autor de vários livros, é um cara muito letrado, academicamente falando e biblicamente também. E é interessante que ele estava dizendo, eu estava com um dia muito ruim, aquele dia que nada dá certo, aquele dia que todos os sinais estão vermelhos, e você está atrasado e está no meio de um engarrafamento. E ele vai dizer o seguinte, ele estava angustiado, estava triste, estressado. Ele chegou no final do dia, ele foi para o jardim com a sua esposa, e ele vai dizer assim, a esposa vai chegar para ele e vai dizer assim, ele começa a descarregar a raiva dele na esposa, a dizer tudo, e a esposa vai dizer, calma, todas as coisas prosperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai dizer, olha, com essas palavras, eu fiquei maravilhado com aquilo consolou o meu coração e me acalmou. Aí você pergunta, como assim? Como assim esse versículo acalmou o Joel Bick? Que é um cara tão letrado. Esse versículo é uma bênção, mas é um versículo tão comum. É um versículo tão popular, é algo que a gente naturalmente diz para o outro. Quando o outro está sofrendo, olha, calma, todas as coisas cooperam. Como isso? Porque não é o novo, irmãos. Não é o que é novo, é a repetição. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou enviar Timóteo porque ele vai relembrar. Ele não vai com nada novo para vocês. Quando eu não fico mais maravilhado com a palavra de Deus, eu não consigo aquietar o meu coração. Porque o que a gente quer é sempre novidade. Olha o que aqui o Salmo 96 vai dizer. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O que é que a gente entende isso? Cantai sempre uma música nova, talvez é isso, né? Cantai sempre, vamos compor uma nova letra, não! Aqui tudo se fez, olha, todas as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Aqui é a obra da redenção antiga se fazendo novidade para mim a cada manhã. A cada manhã as misericórdias de Deus, elas se renovam, elas se tornam novas para mim. Timóteo, ele não vai com uma novidade. Timóteo vai com um velho e maravilhoso evangelho. Segundo ponto, irmãos, o ministro da palavra, ele precisa ter um espírito de amor, ele precisa ter um espírito de mansidão de forma predominante. É isso que Paulo está mostrando aqui para a gente. Veja, quando a gente quer tratar alguma coisa na igreja, na base da confusão, na base de brigas, de contendas, de rixas, colocando um irmão contra o outro, a gente não consegue resolver nada. Qual é a disposição inicial de Paulo? A disposição inicial dele é amor, é mansidão. Se for necessário, ele vai usar o chicote. Entenda que na ordem cronológica até dos versículos, ele fala de amor, ele fala de cuidado, ele fala de mansidão. Agora, se for necessário, eu vou usar a vara. Essa é a disposição dos pais com os seus filhos. Olha, nós não devemos, irmãos, nós não devemos chegar primeiro com o chinelo, com o cinturão. Chegar primeiro batendo. Primeiro exortação, primeiro explicação, primeiro mostrar o caminho. Essa é a parte mais difícil. A paciência de mostrar a disposição inicial, não é pegar o chicote e bater. Se o problema persistir, o chicote. No caso aí o chinelo, o cinturão. Mas o chicote, a vara, não é a solução em primeiro momento. Isso é uma coisa que a gente deve entender. Porque instruir não é fácil. Abra comigo, por favor, irmãos, lá em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, a partir do 18. Disciplina um filho rebelde. Esse texto é bem impactante, mas nos ensina um princípio interessantíssimo.
Deuteronômio 21, 18 vai dizer assim, ó. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão, esse nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Ele está dizendo que no Antigo Testamento, não, isso aqui não é para ser repetido, isso aqui é lei civil, né? Mas o filho rebelde, ele era apedrejado. Olha que coisa. Agora, a gente tem indícios que esse não era bem uma criança, porque ele é comilão e beberrão. Aqui eu estou falando de um filho que provavelmente era viciado em alguma coisa. Mas veja, antes dele ser levado para essa disciplina, que a gente pode considerar severa, a gente não deve replicar isso nos dias de hoje, mas entender o princípio. Qual é o princípio? Olha como Deus vê a rebeldia. Deus vê a rebeldia como um pecado passível de morte. Assim como ele vê o adultério. Assim como ele vê o assassinato. Deus vê a rebeldia. Mas olha, antes dele levar para o sacerdote, dele levar para o ancião, esse filho não obedece à voz do pai e da mãe, mesmo quando castigado, não lhe dá ouvidos. Esse filho, antes da vara, ele foi admoestado. Já tentaram conversar com ele. Já tentaram várias formas. Antes do castigo, antes da punição, ele precisa ser tratado como filho amado. Ele precisa da mansidão. É errado começar com a vara. É a mesma coisa, você está gripado, é uma gripe. Você pode ser até uma alergia, aí você toma um antibiótico. É desproporcional ao problema que você está tentando tratar. Se isso virar uma prática, isso pode lhe destruir, pode ter efeito colateral. Esse antibiótico não vai servir mais, não vai ter mais efeito. Você vai precisar sempre de algo mais forte. É desproporcional ao problema. O ministro, o líder, o pai, é aquele que sabe ponderar. Ele sabe a hora de agir com mansidão e ele sabe a hora de usar o chicote. Você deve terminar com o chicote, mas não começar com ele. Mas por outro lado, Paulo, ele não deixa de informar o que é que vai acontecer se a mansidão não der certo. Tem o outro lado aqui da moeda e o outro lado do líder. Porque as pessoas precisam, sentir a autoridade de Paulo. Quando a gente não usa a nossa autoridade, a gente perde. Não se tem mais referencial. Vira anarquia. A casa vira anarquia, o país vira uma anarquia, a igreja vira uma anarquia porque não se tem um padrão. O que o filho entende quando o pai ou a mãe nunca disciplina? O pai e a mãe nunca vai disciplinar, sempre vai conversar. Essa é a moda agora, você não pode bater no seu filho. Se ele bater em você, você chora e você mostra o quanto você está triste. E aí ele vai entender. Também não é assim não. Você deve mostrar, veja, o que é que o filho vai entender se o pai não disciplina? Eu enrolo meu pai. Ele come aqui na minha mão, Porque o que eu peço, ele faz. E esse não é o padrão de Cristo. Cristo não só falou que iria padecer pelos nossos pecados, ele exorta quem tem que exortar. Ele diz que vai morrer e ele morre. Ele diz que vai ressuscitar e ele ressuscita. Ele disse que ia fazer e ele faz. Ele cumpre o que diz. Seja predominante no espírito de amor e mansidão. Entretanto, pondere, mantenha a autoridade. Para o bem da sua família, para o bem da sua igreja. Isso a gente está imitando a Cristo com os seus atos. E por último, irmãos, é interessante como na narrativa, na narrativa de todos os apóstolos, eles não só nessa passagem é um exemplo, no versículo 19, quando ele diz, olha, eu vou até vocês, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los. E isso fica evidente
que aqueles homens, eles tinham uma limitação quanto às circunstâncias da vida deles. Eles eram inspirados quanto ao Evangelho. Olha que poder eles receberam de escrever o Evangelho. É um poder muito grande. Paulo tinha poder de curar, as pessoas tocavam nas vestes de Paulo e eram curadas. Ele tinha o dom de cura, mas ele não sabia o que ia acontecer no outro dia depois da vida dele. Ele não enxergava um palmo de distância do que ia acontecer, porque eles não tinham essa inspiração para as circunstâncias da vida deles. Paulo não sabia, olha, se ele ia ter outra chance com os coríntios. Ele vai dizer, se Deus quiser, eu vou. Paulo, ele só tinha certeza de uma coisa, que ele pregaria o Evangelho até a sua morte. Tem uma passagem lá em Atos 23, que é a passagem que Paulo recebe uma profecia de Ágabo sobre o seu ministério. Diz assim, Atos 23, vai dizer assim, demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou um cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus de Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos para que Paulo não fosse a Jerusalém. Até Ágabo e as pessoas que estavam ali, dizendo, Paulo não vai, não é para você ir. Mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, Cristo, irmãos, além dele ser o próprio Evangelho, Paulo vai pregar o Evangelho, ele entrega aquilo que ele recebeu. Cristo é o próprio Evangelho encarnado, ele é o verbo que se fez carne. Além disso, ele, diferente de Paulo, sabia o que é que ia acontecer com ele amanhã, o que é que ia acontecer com ele até o fim da sua vida. Ele sabia de tudo. Quando Pedro vai mandar ele ter piedade dele mesmo, quando ele diz que ele vai padecer na cruz, ele vai dizer, arreda-te, Satanás. Paulo tinha a inspiração do Evangelho, mas diferente de Cristo, ele era limitado quanto ao que iria ser dele. E até nisso ele é um exemplo para a igreja. Vamos nos ver em breve, se Deus quiser. Vamos cumprir esse propósito, se Deus quiser. Todos os nossos propósitos, irmãos, todos os nossos planos, todas as nossas decisões devem ser formadas na dependência divina, porque o homem faz planos, mas o executar é de Deus. Quando a gente tem um propósito, a gente deve orar por ele. A gente deve orar pelo propósito e a gente deve se preparar para as decisões de Deus no caminho. Porque a decisão de Deus no caminho pode ser, irmãos, não. Você não vai prosseguir com esse propósito. Ou a decisão de Deus vai dizer, sim, eu vou lhe abençoar. Apesar de todas as adversidades, você vai seguir com esse propósito. Se o Senhor quiser, nós viveremos. Se o Senhor quiser, nós prosseguiremos. Se o Senhor quiser, nós vamos nos reunir à noite. Se o Senhor quiser, os homens vão se encontrar amanhã. Se o Senhor quiser, nós vamos prosseguir. Se o Senhor quiser, nós devemos nos submeter. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua vontade. Nos dá, Senhor, espírito de mansidão, que nós possamos ser autoridade, uma autoridade na nossa casa, uma autoridade na igreja, uma autoridade no nosso trabalho, onde nós possamos ponderar as situações e agir conforme a tua palavra. Ser conosco, nós te agradecemos porque terminamos esse primeiro bloco de Coríntios, uma carta tão edificante para as nossas vidas, que nós possamos continuar e prosseguir, se o Senhor assim permitir. Nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos sentado ainda como estamos.